Boa noite, pessoal. Eu sou o Márcio Walker, professor do curso Análise de Operações Psicológicas, tá? É uma parceria que eu tenho, né, com o Instituto Cátedra, para a construção desse curso e poder oferecer, né, disponibilizar a todos aí profissionais e pessoas, né, da nossa sociedade interessados em desenvolver um conhecimento aí nessa área que é importantíssima, tá? Uma área bastante heterogênea, que reúne várias áreas do conhecimento, mas que a gente entende e que é muito importante para a nossa sociedade como um todo. Hoje eu convidei particularmente para a nossa aula alguns ex-alunos, tá? Nós já fizemos duas edições do curso Análise de Operações Psicológicas em 2025. Eu consigo ver aqui na tela, né, o senhor Eduardo Siqueira, que é um empresário de São Paulo, tá? Muito conhecido no seu ramo de grandes construções, da área de construção e grandes maquinários de São Paulo, e ele é entusiasta do tema e tem vários interesses de geopolítica e agora, né, iniciado, né, na área de operações psicológicas e comunicação estratégica, então ele tem avançado ainda mais. Outros dois grandes convidados e amigos é o professor Yuri, né, e o professor Valdir Charbel, né? O Botichat eu não vi com a câmera aberta ainda, mas o Yuri já agora aprendeu a câmera, tá? O professor Yuri, ele é policial penal e trabalha no Ministério Público do Estado da Bahia. Também é um professor aí muito conhecido da área de segurança pública e de inteligência no Brasil, tal como o Coronel Valdechado, que já é um policial da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal, que também é muito conhecido aí pelo nosso o Brasil mundo afora aí, com relação ao estudo da área de inteligência aplicada em vários cursos aí que ele é professor. Bom, é, fazendo, eu fiz muito boa noite às senhoras e senhores, em especial meu amigo Aldemir, né, que aparece aí na tela, e agradeço muito pela participação e de todos aí que estão presentes. Alguns alunos também eu tenho aqui, que a gente está fazendo o curso de comunicação operativa com a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. Também muito boa noite a eles aí que acabaram integrando junto aqui a nossa pequena aula introdutória de operações psicológicas aí, que é no dia de hoje. Eu preparei um pequeno roteiro para explicar para vocês o que seria operações psicológicas, tá? Que é uma palavra bastante forte e ela envolve, né, essa temática justamente da propaganda e da contrapropaganda, e por si só ela tem muita força, né? Uma palavra que tem força, e por isso a gente manteve esse nome no curso, né? Análise de operações psicológicas. Mas vocês vão ver com a minha fala de hoje que a área de estudo ela é bastante abrangente. Ela pode atender vários setores da sociedade. O setor corporativo precisa muito de conhecimentos aí da área de operações psicológicas. O setor da segurança pública, obviamente, precisa muito dessa área, mas também áreas como dedicados aí, né, da justiça, do direito, né, da comunicação e de outras áreas aí que a gente pode abrir bastante, né, essas oportunidades aí para desenvolverem o conhecimento aí desse ambiente, do estudo do ambiente informacional, tá? Eu preparei então aqui esse roteiro, como eu estava dizendo, né, um roteiro aí que eu já coloco aqui para vocês uma frase aí de efeito, né? Nós acreditamos que decidimos com base nos fatos. Tá? Então, isso é o que todo mundo acredita. Mas na prática, né, decidimos, na verdade, né, com base na percepção que nós temos destes fatos. Tá? E essa percepção, que é própria de cada um, mas ela não nasce sozinha, ela não nasce no indivíduo, ela é construída com o tempo e construída no ambiente que ele vive, tá? Nesse ambiente social que ele está integrado, nesse ambiente socioantropológico onde é que ele vive. Tá? É, Num conceito de operações psicológicas que eu posso trazer aqui para vocês, eu posso dizer que operação psicológica seria trabalhar percepções e comportamentos. Tá? Então, percepções desta realidade e os comportamentos, né, sociais que nós identificamos aí numa determinada realidade.
Nesse estudo aí das operações psicológicas, que é estudar percepções e comportamentos, nós vamos explorar, né, como que as pessoas interpretam as coisas, por que que elas se comportam desta forma, por que que elas decidem assim, por que que elas agem desta forma. Veja que a gente pode evitar vários problemas aí no ambiente corporativo, por exemplo, se eu conseguir identificar problemas psicossociais, né, que um grupo determinado ali está apresentando, e eu posso apresentar algumas soluções fáceis, né, que vão trazer benefícios para aquela empresa. Né? Por exemplo, na área da instituição, numa instituição pública, por exemplo, existem várias questões assim que podem ser resolvidas quando aquele gestor entende perfeitamente que aquilo se trata, por exemplo, de um viés cognitivo que está se desenvolvendo naquele grupo que trabalha com ele. E ele pode fazer um trabalho, né, para atenuar o efeito destrutivo daquele viés cognitivo, tá? Mas então, como que essa percepção ela é construída? Você pode ver que ninguém consegue perceber a realidade bruta como ela é. Ela é uma interpretação que cada indivíduo dá e que a sociedade dá e transforma aquilo numa realidade. E nesse processo de interpretação, vai se fazer um estudo da linguagem, como isso está sendo comunicado, né, os enquadramentos, né, sociais, políticos, econômicos, né, que vão ser colocados ali para dar aquela interpretação. Outro fator muito importante na questão da percepção e no trabalho de operações psicológicas é a questão do envolvimento, né, da comunicação com fatores da emoção. Tá? Todos nós somos movidos por emoção. Nós deixamos de fazer coisa porque não gostamos, fazemos coisas porque gostamos. Simplesmente não escutamos o que não gostamos. E às vezes não é nem proposital, às vezes é uma ação que eu não consigo perceber, mas simplesmente eu não escuto. Né? Então, por exemplo, aquele chefe às vezes não entende por que aquele grupo não está, né, fazendo aquela atividade, mas é porque às vezes aquele grupo não percebeu simplesmente o que é para fazer. E o chefe não se dá conta daquilo. Você pode chamar de outras formas, você pode chamar de comunicação persuasiva necessária para aquela liderança, você pode chamar de outros termos aí que nós temos aí abertos, né, no mercado, tá? Mas nós trabalhamos aqui no aspecto de entender o todo desse grupo e trabalhar as percepções psicossociais. Bom, antes de existir os comportamentos, portanto, existe a interpretação. Um viés cognitivo que eu vou trazer aqui como exemplo para vocês, tá? Para ilustrar o que eu estou falando aqui sobre viés, o que é um viés de grupo cognitivo, é o viés da conformidade social. Tá? Então, no viés da conformidade social, para dar uma explicação curta, nós buscamos, quer dizer, todo ser humano, ele busca pertencer a um determinado grupo. Tá? E ele se comporta para continuar pertencendo àquele grupo. O ser humano, por si só, ele evita o isolamento. Tá? Ele entende que a vontade do grupo, a inteligência do grupo é maior que a dele. Tá? Esse é o fenômeno da conformidade social. E às vezes ele vai se manifestar com silêncio, porque ele entende que o grupo tem a verdade e o grupo vai manifestar da forma mais correta. Então, esses fenômenos, por exemplo, a gente se identifica numa reunião. Por exemplo, quando ninguém fala nada, o grupo se comporta, né, daquela situação de espiral do silêncio, é porque simplesmente ele está se comportando manifestando um viés cognitivo da conformidade social. Tá? Existem outras aplicabilidades, né, desse comportamento, desse viés, né? Mas com certeza em reuniões, redes sociais ou crises públicas, muitas pessoas deixam de se manifestar simplesmente, né, mesmo que elas não concordem com aquilo, porque elas não querem ficar sozinhas. Tá? Então é uma questão bastante psicológica, cognitiva, né, que é preciso ser entendida aí para entender, por exemplo, por que ela se comporta daquela forma. Né? E quando um grupo muda, né, o comportamento do grupo muda, mesmo sendo ele contrário racionalmente àquele comportamento. Tá? Então, esse é o fenômeno aí do conformidade social.
Dizendo quem poderia se interessar, eu classifiquei aqui em alguns grupos, né? Então, para mim, qualquer pessoa pode ter interesse no conhecimento de análise de operações psicológicas, simplesmente pela defesa cognitiva. Estamos inundados aí no ambiente informacional, de desinformação, de fake news, de notícia pela rede social, pelo WhatsApp, pelo TikTok, pelo Instagram. Então, e aquilo é tudo muito rápido. As notícias ruins, elas correm muito rápido. As pessoas não checam a verdade das notícias. Então, o conhecimento de pequenas técnicas, né, de análise de operações psicológicas que a gente ensina no curso, a pessoa fica inoculada aquilo ali, porque são comportamentos previsíveis, tá? O pessoal da linha do direito, né, então, é importante porque na construção do conhecimento de uma tese de direito, de uma defesa de algum caso, é importante ter o conhecimento de como cada grupo se comporta para construir a prática da probatória, de poder provar. Eu vou conseguir constatar um dado, entender um fato, um dado, porque eu consigo provar, porque eu consigo interpretar. Na linha das empresas, por exemplo, né, da sigla ali, ESG, então eu tenho que ter a percepção do meu compromisso social, né, com o meio ambiente. Então, muitas empresas perdem muito dinheiro porque simplesmente aquela pessoa que compra já não acredita mais na empresa, que ela não tem compromisso social. Isso é um efeito psicológico, que é um problema de divulgação e de campanha que levou naquilo ali. E na outra letra ali dessa sigla, ESG, o compromisso social está totalmente adequado a esse compromisso psicossocial que precisa ser desenvolvido com conhecimentos e métodos adequados, né, que entregam, o nosso curso consegue entregar. Tá? Governança, outro aspecto essencial, liderança, compliance, entender o problema. Tá? Então é isso, eu estou falando toda hora em percepção, vejo que está totalmente aplicado ao interesse empresarial. Tá? Em outros aspectos, como gestão de crise, aplicações no Estado, segurança pública, fica ainda mais evidente com o Oi, boa noite, crescimento tudo aí bem? de ações Eu sou a esposa da do Sargento propaganda, do Michael, crime ele tá precisando de um organizado e apoio de ali outros na temas. caminhonete. Ah, tudo bem. Se precisar de ajuda, a gente vai dar um apoio para ele. Tá, ok, Pode me chamar. obrigada. Teve um áudio aí que entrou, peço perdão aí, eu vou dar continuidade. Tá? O que significa, então, estudar? Já falei aqui dos públicos de interesse, para que serve, né? Estudar análise de operação psicológica não é aprender a manipular. Não é essa a intenção do nosso curso. Não é aprender prática de técnica de propaganda. Tá? Não é aprender técnicas operacionais de implementar. Ele é um curso de análise. O análise ele vai entregar para vocês defesa cognitiva contra a desinformação, tá? Aquela capacidade de pensamento crítico, que é importante para todas as pessoas, entender o que é comunicação, o que é fake news, entender, compreender técnicas de influência que a gente está sendo influenciado. Tá? Existe uma máxima dentro dessa área que se você não influenciar, é porque você está sendo influenciado, tá? Então não existe vazio de influência. E isso é uma constatação que a gente pode perfeitamente ver durante o curso. A gente aprende a identificar vieses e narrativas e proteger a nossa decisão. E para isso vai ser numa abordagem aí de 7 aulas. Aulas que eu coloco análise de alguns estudos de caso. É um ambiente acadêmico. Nós não abordamos questões partidárias de forma alguma, porque isso é um fim, né, do emprego da técnica. Entretanto, nós abordamos as técnicas que são empregadas e é possível, né, identificar essas técnicas depois do nosso curso. Tá? Nós primamos aí pelo princípio da liberdade de expressão, né, da liberdade, da legalidade, da legitimidade e transparência durante todas as nossas aulas. Tá? Então, o conhecimento de análise de operações psicológicas, ela não pode ser visto por uma questão pejorativa. Muito pelo contrário, ele é um conceito de defesa das pessoas. E para isso nós vamos passar aí por alguns conceitos, né, que nós falamos aí da teoria, por exemplo, de como se construiu isso no tempo, fatores históricos, fundamentos importantes, conceitos que vieram dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Canadá, Bélgica, Suécia, inclusive o que está sendo trabalhado em questões geopolíticas com China e Rússia. São fundamentos importantes que a gente vivencia
e sofre isso no dia a dia, essas questões geopolíticas e estratégicas e vão impactar a nossa realidade. Nessa linha de estudos, nós abordamos alguns pensadores importantes, como Sun Tzu e Aristóteles, que vão trazer aí clássicos de influência e persuasão nesse ambiente do conflito da área informacional. Grandes propagandistas como Edward Bernays, como Harold Laswell, como Jean-Marie Domenard, que escreveram essas técnicas na década de 1910 e 1920 e foram amplamente divulgadas aí nas duas grandes guerras. Outros grandes pensadores, como o Claude Shannon, né, que é o grande matemático idealizador da teoria da comunicação, a fórmula de Pearson, a semiótica, pensadores como Chomsky, pensadores como Bloom, que pensou a taxonomia cognitiva, e dentre outros que trabalharam vieses cognitivos e a propaganda. O público, como eu disse, benefícios para todas as pessoas, para a segurança pública, sistema de justiça e direito, setor corporativo, setor institucional, né, segurança pública e inteligência, acadêmicos, né, e comunicadores, opinião pública de todo o sentido aí para ampliar essa questão do conhecimento do pensamento crítico. É um curso aberto, com foco na compreensão, com limites éticos e legais. Eu tentei aqui explorar com vocês algumas possibilidades dos conteúdos. Nas 7 aulas, são aulas bastante analíticas e intensas, né? Mas que talvez eu conseguiria me expressar melhor com o depoimento dos alunos aqui que foram e que frequentaram. Eu falava para eles que antes de vocês começar o curso, vocês vão ter uma percepção não só do curso, mas da vida como um todo. E eu trago aqui, né, os alunos aqui para darem o seu depoimento. A única coisa que eu brifei com eles por favor, a pergunta que eu fiz, falem compartilhem, né, a experiência pessoal e profissional que é fazer um curso de análise de operação psicológica. E para isso eu convido então o nosso professor Yuri para dar o seu depoimento aí, por favor, Yuri. Boa noite, Walker. Tá me escutando? Positivo, perfeitamente. Primeiramente, agradecer o convite, Walker, o Instituto Cátedra também. Saudar meu grande amigo, Coronel da Reserva, Valdir Chaves. É uma honra tê-lo aqui, na pessoa de quem saudo todos os restantes aí, participantes do terceiro curso, né? Eu já tinha feito alguns cursos de análise de propaganda, curso de operações psicológicas, e aí, na busca de mais conhecimentos, descobri, tive a grata surpresa de fazer o primeiro curso de análise de operações psicológicas, e um dos pontos mais importantes para mim foi o que faltava, uma ferramenta de análise, que seria o método SCAME que foi passado, e outro ponto-chave do curso foi, em determinado momento do curso, uma facção criminosa da Bahia ter utilizado a inteligência artificial para difundir, né, um processo de recrutamento. Então, aproveitando o conhecimento do curso, eu utilizei esse método para poder fazer uma análise para o meu trabalho. E aí, com a conversa com o Walker, em alguns momentos, a gente também começou a conversar sobre a questão do processo de recrutamento dos brasileiros que vão para a guerra da Ucrânia. E nesse momento também acabei identificando e podendo analisar com o que foi aprendido no curso, e aqui na Bahia acabamos de descobrir, acabamos não, né? Na época descobrimos um preso, né? Que foi lutar na guerra da Ucrânia. Então o curso é bem prático, um ponto importante. No primeiro momento do curso a gente sempre analisava alguns casos, e isso foi de suma importância para enriquecer o conhecimento que eu estava buscando. Então, desejo a todos boa sorte, agradecer mais uma vez, Walker, o convite, e estou sempre à disposição. Muito obrigado, Yuri. Seu depoimento é valioso porque é um curso que trata sobre percepção e é importante a gente entender a percepção, né, das pessoas sobre determinada situação, determinado fenômeno, tá? E agora eu gostaria de convidar o nosso amigo Eduardo Siqueira, né, dentro da mesma a metodologia, né, que metodologia é aplicar, né, uma ferramenta,
né, que seja possível comparar. E a mesma pergunta, quais são os impactos, né, para a sua vida pessoal e profissional, né, os conhecimentos entregues aí pelo nosso curso Análise de Operação Psicológica? Bom, primeiro, obrigado aí, Walker. Boa noite, Douglas. Boa noite aí a todos os companheiros. Eu vou lembrar quando eu tive contato com você, que foi no curso lá do Coronel Visacro. Quem sabe muitos conheçam aí, que estão na área da segurança. E o que me chamou a atenção foi o final da sua palestra naquele curso, em que você disse, na hora que o William Bonner senta para fazer a edição do Jornal Nacional, ele está fazendo o COMOP, está fazendo operação psicológica, colocando ou tirando temas, dando mais ênfase ou menos ênfase a um determinado tema. E aí, nem cheguei a comentar com você, mas uns 3, 4 dias atrás, ouvindo uma entrevista daquela Malu Gaspar, que está aí bem em voga, contando lá o processo dela, né, de noticiar essas questões aí que estão tão bem efervescentes no país. E ela disse: recebo muita informação e aí eu filtro, nem tudo eu publico. E aí eu lembrei lá da sua aula, falei, está fazendo operação psicológica. Não estou dizendo que ela tem algum dolo nisso aí, mas faz parte das operações psicológicas. E a questão, né, como você falou aí, do que a gente é bombardeado de informações o tempo inteiro. Eu sou empresário e não milito na área da segurança e tenho aproveitado os ensinamentos do curso na minha parte comercial. Inclusive, nós estivemos juntos lá em São Paulo com o Walker, né, apresentando aí alguns, alguns potenciais clientes aí para ter um trabalho de consultoria. E o que ficou para mim, né, além dessa curiosidade que eu comentei, é entender que as pessoas têm percepções. E aí você precisa atuar, né, sobre essas percepções das pessoas. Então, independentemente do ramo de atividade, é um conhecimento que as pessoas deveriam ter, sobretudo nos dias atuais, né, com a velocidade das informações. Desejo aí um bom curso para vocês todos. Excelente, Eduardo. Obrigado pelo depoimento, essa percepção, né, de alguém de fora da segurança pública, né, porque a nossa maioria dos alunos aí são da segurança pública, foram, né, nos últimos dois cursos, mas a gente concebe o curso para atender essa percepção ampla, né, da sociedade aí, né, de várias áreas, né, de vários setores de nossa sociedade, que a gente acredita que conhecimentos são conhecimentos fundamentais, né, para o pensamento crítico, né? Isso facilita muito, né, a solução aí de vários problemas. Obrigado pelo depoimento. Chamo então agora o nosso amigo Coronel Valdir, o professor Valdir, por favor. Ô Walker, boa noite, você me ouve? Positivo. Ah, perfeito. Boa noite, Walker, boa noite, Douglas, boa noite a todos, boa noite, meu grande amigo Yuri também, Tal Siqueira, que acabou de falar. Primeiramente, dizer que é um prazer e um privilégio poder estar aqui na tua aula mais uma vez, como ouvinte, e dizer que o curso de comunicação operativa, que para nós, segurança pública, nós tratamos dessa forma, mas na verdade é um curso de operações psicológicas, é algo que eu persegui, né, para se dizer, desde quando eu entrei no sistema de inteligência da Polícia Militar do Distrito Federal. E isso foi em 1999. E apenas consegui ter o conhecimento mais
conhecimento de operações psicológicas de forma mais profícua, bem mais recente, e por intermédio do professor Walker. Por quê? Qual é o meu incômodo? Nós víamos desde sempre, antes mesmo do boom da internet, enfim, né, e o boom das redes sociais, nós víamos uma questão de influência muito grande do crime organizado, que era a minha inquietação, né? Eu era da inteligência da Polícia Militar, tive a oportunidade de passar todos os postos da carreira em algum momento na inteligência, segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, major como chefe de doutrina, tenente-coronel como subchefe do Centro de Inteligência e como coronel-chefe do Centro de Inteligência da PMDF. E tive a oportunidade de cursar inteligência em algumas instituições, Corpo Superior de Guerra, Exército Brasileiro, enfim. Mas trazer a expertise da desinformação e da propaganda da forma como a gente aprendeu nas Forças Armadas e adaptar isso para a segurança pública eu não tinha condições de fazer, até porque a gente sozinho não consegue estabelecer uma doutrina e não consegue compreender algo que a gente ainda efetivamente não cursou. E o professor Walker foi quem fez essa ponte. Conversando com o Walker, eu falava desse meu incômodo, e ele me apresentou a doutrina da OTAN, a doutrina que é mundialmente colocada, né, como operações psicológicas, né, e que a gente trata como comunicação operativa, porque é uma forma de comunicação que a gente utiliza para além da desinformação, da propaganda, a gente utiliza a comunicação social e todos os outros recursos institucionais para comunicar, e mostrou isso ser perfeitamente possível adaptar à nossa realidade. E por que esse meu incômodo? Como eu falei, com as redes sociais, a internet, a gente viu o crime organizado, principalmente, que é a nossa inquietação, influenciando demais, né? Uma fala hoje de um criminoso na internet e as redes sociais, não, a gente não pode vê-las como inimigas, pelo contrário, elas são aliadas, institucionalmente falando, mas elas dão voz a todo mundo, né? Tanto a nós, segurança pública, também organizações criminosas, enfim. E quem tem o poder de influência tem a narrativa. E a narrativa do crime organizado ela é muito fácil. Por quê? Porque o crime organizado ele não faz licitação, ele tem todos os recursos, ele pode pagar influências, que é a profissão do século, né? Ser influenciador e influenciar, qualquer um influencia. Seja um sábio, como seja, com todo respeito, uma pessoa sem conhecimento nenhum. Hoje basta ela ter seguidores e ter a capacidade de influenciar, ela vai influenciar. E a comunicação operativa, no nosso caso, e as operações psicológicas, ela tem esse grande poder, né, de você não ser influenciado, de você ser o vetor de influência dentro de um campo especializado que você deseja. Isso para nós foi muito importante porque é uma inquietação que nós tínhamos na Polícia Militar do Distrito Federal, a segurança pública do Distrito Federal. Não tínhamos condições efetivas de conduzir um curso com os nossos próprios recursos humanos, os nossos ativos humanos. E o professor Walker ele veio, né, com uma capacitação muito específica, onde nós conseguimos amplamente capacitar nossos policiais e hoje podemos dizer que nós temos assim, um corpo um pouco mais consistente de instrutores, pelo menos para introduzir o assunto, para nós é muito importante. Tá? Então, Walker, o que eu falo para você, a percepção do nosso pessoal, eu estou na reserva remunerada desde julho do ano passado, né, mas trabalhei ativamente na possibilidade de nós termos nossos cursos de operações psicológicas e o professor Walker ele foi um vetor muito importante nesse sentido. Nós já vimos isso acontecer, né, e tive a oportunidade de ser aluno, não só do Walker, mas também fiz um curso de operações psicológicas também em uma outra instituição e verificar a qualidade daquilo que nos foi repassado. E aí, Walker, sem qualquer intenção, né, de loas ou qualquer coisa nesse sentido, o diferencial de ter um professor que vivenciou isso na prática, né? Porque nós temos, às vezes, muitos professores que têm uma boa carga teórica, e isso é muito importante, mas essa vivência, esse feeling, né, ele conta muito para a gente. E ter você, no caso, montou os cursos de operações psicológicas do Exército Brasileiro, isso não foi falado, mas eu falo, tá? Eu sei que o Douglas não falou, mas quem montou os cursos de operações psicológicas do Brasil foi o professor Walker. Tá? Para a gente foi um privilégio muito grande. E para além do que a gente aprendeu contigo, a gente conseguia ainda hoje, e agora na reserva, e poder dedicar um pouco mais à pesquisa científica, que é o meu caso, e poder dedicar um pouco mais a tentar solucionar problemas por meio de pesquisa e estudo e aliar isso à prática, que ainda é possível,
a gente só tem a agradecer. Tá? Então, muito obrigado, Walter, pela oportunidade de estar aqui contigo, de poder dar esse depoimento, porque eu sou muito grato à sua pessoa, não só institucionalmente falando, mas também como seu aluno. Isso melhorou bastante a minha percepção, a que eu já tinha, que eu já tinha visto de alguma forma, mas efetivamente poder cursar traz uma outra perspectiva, uma outra percepção sobre operações psicológicas. Tá? Então, parabéns a você, ao Douglas, está sempre aí, o Instituto Cátedra, tá? Pela oportunidade que é dado de poder ter acesso a um conhecimento que ainda é tratado de forma tão fechada, tão hermética ainda no Brasil. Valeu, obrigadão a você e saúdo a todos aí. Quem tiver a oportunidade de fazer o curso, com certeza não vai se arrepender. Excepcional, amigo Waldscharvil. E essa foi a nossa intenção, né, de facilitar essa área do conhecimento para várias instituições, né, e para contribuir com a sociedade da melhor forma possível, porque a gente entende que o ambiente formacional está muito complexo. Em alguns pontos, as instituições de diferentes áreas acabam tendo muitos problemas por questões de desinformação, fake news, e isso precisa ser trabalhado no escopo aí de entendimento democrático, né, e de defesa social. Inclusive, eu comento que um país como a Suécia, que é reconhecida no mundo inteiro, né, pela sua qualidade, pela, né, de vida, qualidade IDH, né, vários fatores humanos, ela dispõe de uma agência federal dedicada às operações de informação. Pode pesquisar, Agência Federal de de Operações Psicológicas da Suécia. Ela é uma agência que luta contra essa desinformação, aspectos da guerra cognitiva, aspectos de ameaças à sociedade da Suécia. Vejam só, esse é o escopo do trabalho desenvolvido numa agência nível, né, ministério lá que a Suécia tem, o cuidado que eles têm com essa área de operações psicológicas. Mas eu identifico também na nossa aula aqui, viu, o Douglas, o Jean, né, o Jean que foi nosso aluno, né, e ele pode dar um depoimento, né, de um fato interessante, né, que ele se voluntariou a ser novamente aluno do curso, né, um entusiasta da área, né, eu gostaria aqui, eu já perguntei para ele se eu posso chamar ele para uma breve fala e ele podendo compartilhar com a gente qual é que é o seu depoimento aí sobre o curso Análise de Operação Psicológica. Boa noite, Policial mestre. Federal, esqueci de falar, né? Bem-vindo já. Sim. Boa noite, mestre. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos aí que fizeram o segundo módulo comigo. Tá podendo ouvir? Agora acho que. Agora sim. Positivo, já. Mestre, o que eu fui aluno do segundo módulo e eu estou inscrito para o terceiro módulo. É simples assim. O senhor, pois, conseguiu, naquelas aulas, juntar teoria e prática de uma única forma, de uma forma que totalmente ímpar. Eu estava vendo aqui, pois o colega Yuri que falou que a gente tangenciou aqui nesse módulo 2 sobre PSYOPS no Comando Vermelho, no PCC. Aí o senhor foi disso, o senhor foi para desastre em massa, depois pois o senhor foi para a parte empresarial, ou seja, o senhor que tangenciou todos os temas em PsyOps. Eu achei muito pois, interessante isso. Foram 7 encontros que a gente teve e que me causou uma pois, inquietude intelectual muito grande, mestre. E eu tô aqui para fazer pois, o próximo módulo novamente, porque eu sei que o senhor vai dar aqui, falar aqui alguma coisa que eu vou que vai me ser útil. Obrigado mesmo de sempre, obrigado a todos aí, tá bom? Obrigado, Jean, pelas palavras. Com certeza, a comunicação, o ambiente informacional, ele vive em constante evolução. E é importante em cada curso, né? A gente não falou isso antes, mas ele é sempre atualizado com as questões aí, né, de momento que a gente está sendo impactado. Uma das questões é o que o próprio Yuri falou. Eu converso muito com ele aí, né, com essa questão aí de recrutamento de brasileiros para lutar na guerra Rússia e Ucrânia. Então, isso é um processo, sim, de operações psicológicas. Eu tenho vários exemplos aí que a gente já mapeou, né, de agências internacionais, de institutos de mercenários, né, pegando brasileiros sem experiência nenhuma
e levando e jogando lá na guerra e deixando famílias aí. Nós tivemos agora, foi no final de semana, né, uma matéria no noticiário a nível nacional que tratou do tema, né, e trouxe essa problemática aí que trouxe para as famílias. Bom, obrigado, Jean, obrigado a todos. Eu espero Walker, que agora o Douglas aí, ele vai fazer às vezes. O Valdir quer falar alguma coisa? Por favor, Valdir. rapidamente, Walker, só para complementar, duas coisas rapidamente. Uma que eu sempre conversava, o Yuri é muito meu amigo, já de muitos anos, a gente sempre, ele policial penal da Bahia, eu policial militar aqui do DF, e a gente já escreveu alguns artigos juntos, enfim, publicamos juntos, e é um incômodo muito grande que a gente tinha, principalmente ele por lidar, né, por ter ali a massa penal praticamente nas mãos e entender da influência que ela exercia de forma intramuros, encarcerada, e eu lidar com a criminalidade extramuros, né? E a gente vê como que a influência ela se dava tanto fora como dentro, né, das prisões, e a gente tinha uma inquietação muito grande, porque nós dois éramos ávidos e somos, né, ávidos por esse conhecimento. E uma outra coisa, a forma interessante como depois que a gente sai do curso, a gente começa a filtrar todo tipo de notícia e todo tipo de informação que chega para a gente. Eu acho isso fantástico, porque a nossa percepção ela muda de forma irreversível, tá? E eu comentava isso com ele esses dias e agora eu tenho a oportunidade de comentar contigo aqui diante dos demais. Obrigado. Isso é uma coisa que eu falei logo no início do curso, né? A percepção que vocês têm antes do curso é uma, e com certeza todos saem modificados ao final do curso, com essa capacidade de entrega aí das técnicas. Douglas, eu devolvo para você então. Não sei se temos algumas perguntas da audiência. Exatamente, professor. Eu ia agora colocar, se alguém quiser, antes de encerrar, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, pessoal, fique à vontade, tá? Para fazer perguntas aí para o professor ou para algum outro dos alunos aí, tá? Bom, acho que talvez não tenhamos perguntas. Bom, então, pessoal, como foi dito aqui, só vou reforçar, tá? O curso, ele vai ter, são 7 encontros, tá? Via Zoom, tá? Nesse formato muito similar do que a gente fez hoje. Claro que as aulas são 3 horas de duração, tá? Então, aí tem um tempo bem mais elevado, ou seja, muito mais conhecimento é passado, tá? Eu vou colocar aqui no chat o site do Instituto Cátedra, tá? idcatedra.com.br, para que vocês possam acessar. Lá nós temos, lá na home, a página do curso, onde vocês podem dar uma olhada em mais informações. Ali está escrito os principais tópicos abordados no curso, os dias, os horários do curso, tá? Ali tem, fala do professor também, fala de vários temas abordados, para quem é indicado, enfim, também completa a página. E se algum dos senhores estiver interessado realmente em se inscrever no curso, pessoal, vocês podem procurar aqui no WhatsApp do Instituto Cátedra, tá? Porque a gente fez uma campanha inicial do curso de pré-cadastro e todos aqueles que fizeram seu pré-cadastro receberam um cupom de desconto para fazer inscrição no curso. E os senhores que aqui estão, a gente considera que estar nessa aula hoje funciona como pré-cadastro, então entre em contato ali no WhatsApp que a gente tem um cupom de desconto, tá? Para que vocês possam, então, estar se inscrevendo e aproveitar o melhor preço, né, de investimento ali para poder fazer o curso, tá? E também para tirar dúvidas, se vocês assim quiserem, tá? Pode me chamar ali no WhatsApp que aí eu converso e esclareço tudo, né? Explico o processo de como é que vai funcionar a comunicação do curso, enfim, todos os detalhes que vocês precisam saber aí para poder fazer a inscrição, tá certo? Então é isso, eu queria agradecer, tá, a presença de todos, em nome do Instituto Cátedra, tá? Mais uma vez, professor Walker, obrigado aí pelas palavras. Agradecer também aos alunos, ex-alunos aí do curso, né, dos turmas anteriores que estão aí presentes, os depoimentos. Isso é muito bacana a gente poder escutar os depoimentos de vocês e ver como o trabalho do Instituto Carter, junto com especialistas da área de inteligência aqui do Brasil, está conseguindo trazer um impacto positivo para os profissionais da área de segurança, mas não só a área de segurança, como a parte corporativa também e outras áreas também que a gente tem impactado com os nossos cursos, tá? Isso faz parte da nossa missão e a gente fica muito honrado, muito grato aí por poder estar colaborando com vocês e desejando que vocês coloquem isso em prática, porque o Brasil, tendo profissionais especializados com conhecimento, vai conseguir realmente, digamos assim,
se colocar em condições melhores aí nessa luta, né, contra o crime organizado ou contra forças internas e externas que podem aí estar talvez atrasando o país. É isso aí, pessoal. Uma boa noite a todos aí. Qualquer coisa a gente está à disposição lá nos canais do Cátedra, tá certo? Obrigado a todos, amigos. Uma ótima noite. Obrigado pela audiência e pela oportunidade de encontrá-los aqui nesse ambiente também. Tá bom? Um abraço a todos e estamos aí sempre prontos para ajudá-los aí na melhor forma possível.